Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre escola das crianças na Austrália. Na verdade, quando eu criei o canal foi baseado a isso. Por quê? Porque não acha quase nada de informações se você for pesquisar em português, né? Então, você não acha vídeos muito falando sobre as escolas, como que funciona, tanto de idade, ensino, quando que a criança é obrigada a estudar, enfim. Então, foi uma das coisas, assim, principais que eu falei, eu preciso falar para as pessoas que querem vir com criança, como que funciona a escola, né? Do que eu sei, do que eu vivi, do que eu passei, do que eu pesquiso. E quando a gente não sabe o inglês, a gente acaba não indo em sites do governo, em sites, né, em fontes seguras, vamos dizer assim, porque como tá tudo em inglês, a gente não vai entender nada. Então, nesse tempo que eu fiquei na Austrália, tanto eu peguei experiências com meus filhos, que têm idades diferentes, e também experiências com mães que estavam lá. Também entrei nos sites dos governos para pesquisar exatamente como funciona, para mim poder passar para vocês um pouco melhor, mais informativo, e eu espero poder ajudar as mãezinhas, os pais que estão indo com criança para fazer o intercâmbio. Tanto o intercâmbio como estudante, ou visto de trabalho, ou se você já vai como cidadão, tem algumas coisas de escola que é tudo igual para todo mundo, tá? Então, vou tentar pontuar aqui as coisas mais interessantes que você precisa saber. Primeira coisa que a gente precisa entender como que funciona a divisão de idades. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o ensino infantil, depois a gente tem o ensino fundamental 1, fundamental 2 e o ensino médio, certo? Então, lá é bem diferente. Então, lá você vai ter a parte de infantil nossa aqui, seria de 0 a 4 anos lá. Aí nós temos uma pré-escola de 4 a 6 anos. E aí tem o Prime School e depois o High School. Então, são essas as divisões, que também já é diferente daqui. Eu vou deixar aqui do lado que eu fiz com as setinhas para vocês entenderem quais séries que seus filhos pertencem quando forem para a Austrália. Que isso é uma das coisas também que eu tive muito dúvida. Por exemplo, meu filho estava no segundo ano do ensino fundamental 1 aqui. E eu não sabia se ele entrava no segundo ano lá. E não entrava. Ele entrava no Grade 1, que é o Prime School, e a grade 1. Então, muda um pouco. Então, por exemplo, ele fez o Grade 2 lá na Austrália. E quando a gente voltou aqui para o Brasil, ele entrou no quarto ano. Então, confunde bastante. Eu fiz uma tabelinha com setinhas para ver se vocês conseguem entender um pouquinho melhor como que funciona as séries comparando com o Brasil, para você saber mais ou menos onde seu filho se encontra, tá? Como são muitas fases de escola, eu tenho bastante coisas para passar para vocês. O vídeo vai ficar muito longo se eu falar de todas as escolas nesse vídeo. Então, eu vou dividir em 4 partes, que são essas 4 partes de escola que eu falei para vocês, que é de 0 a 4 anos, o pré-escola, o Prime School e o High School, ok? Então, eu vou começar hoje falando de 0 a 4 anos. Então, se você for com criança para a Austrália, crianças que têm até 4 anos, você tem direito à escola paga. Mesmo um cidadão, ele não tem escola pública. Como aqui tem, né, algumas creches, que a partir de 6 meses, a criança já pode ir de graça para a escola. Lá não existe essa possibilidade. Então, vou dar os exemplos que as mães fazem. A maioria das mães que eu conheci, elas não trabalhavam, quem tinha crianças de menos de 4 anos. Vou explicar por quê. Primeiro que lá o salário é mais justo do que no Brasil, então muitas vezes, muitos casos, que só o marido trabalhando já consegue sustentar a casa. Então, a mãe, em vez de pagar uma escola ou alguém para ficar com seu filho, ela prefere ficar em casa com a criança, para não ter esse gasto escolar. As escolas lá de 0 a 4 anos, elas custam em torno de $80 a 180 por dia. Exatamente, por dia. Então, dependendo do bairro que você tá, você não vai pagar menos de 80, 100 dólares a diária para o seu filho ficar no Child Care, que é a escola infantil lá, que é de 0 a 4 anos. Então, por isso que muitas mães optam de ficar em casa com a criança, porque para você
pagar $100 por dia para a criança ficar na escola, você tem que ganhar mais do que isso, porque senão já não compensa, né? Então, é isso que acontece muito dos casos. Então, vamos lá, como funciona o childcare? O childcare é igual a escolinha infantil daqui, certo? São só recreações, não tem livro didático, não tem ensino de escrita, leitura, enfim, é brincadeiras, né? Basicamente. E aí você paga esse valor de 80, 160, 180 por dia. A escola funciona das 7 às 7 normalmente. Algumas abrem 8 e fecham 6, mas a maioria é o dia inteiro. E essa mensalidade que você paga por dia está incluso tudo que a criança vai precisar na escola, desde fralda, desde alimentação, desde produtos de higiene. Então, tudo tá incluso. Você não precisa nem levar fralda, você precisa só levar a troca de roupa. Caso a criança suje a roupa, você precisa trocar a roupinha dele. Fora isso, tudo tá incluso nessa mensalidade que eu vou ter. Outra coisa também que é diferente daqui do Brasil, você escolhe os dias que você quer colocar o seu filho no childcare. Então, vamos supor, uma mãe que trabalha 3 vezes por semana full time e vai deixar o filho só 3 vezes por semana. Ela pode optar por isso. Então, ela vai no childcare e conversa e fala, olha, eu preciso de segunda, terça e quarta meu filho no childcare. Então, ele vai só esses 3 dias. Então, você paga só esses 3 dias. E outra coisa também que alguns childcares, eles obrigam você a colocar o seu filho na escola no mínimo 2 vezes por semana. Então, se você fala assim, não, vou deixar meu filho uma vez por semana só para mim ficar livre um dia, por exemplo. Alguns childcares não dão essa opção. Você precisa deixar pelo menos 2 dias por semana ele na escola, tá? Então, é bom você se informar. Para fazer a matrícula de childcare, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um site que você tem que entrar, fazer a inscrição do seu filho. Aí, a inscrição vai direto para o governo e o governo vai procurar os childcares perto da sua casa para saber quais que tem vaga e vai voltar a entrar em contato com você. Aí, você pode ir lá conhecer o childcare, conversar, enfim. Uma coisa que é bem diferente do childcare de um cidadão e de um visto de estudante é que quando a pessoa é cidadão, dependendo do salário que ele ganha anual, né, o governo ele dá um mínimo que a família ganha anual e ele pode te dar desconto, né? Na verdade, quando você faz o imposto de renda, ele pode te devolver uma parte do que você gastou no childcare, dependendo do seu salário anual. Então, se você tem um salário maior do que eles colocaram, você não ganha nada de volta, tá? E o visto de estudante, você não ganha nada, mesmo se você ganhar pouquíssimo, que na verdade a gente não ganha um salário alto, porque a gente só pode trabalhar 20 horas, mas você não tem direito a nada de volta. Então, você paga o valor integral para o childcare, tá? Então, ele é bem caro. Eu acho que quem vai com criança até 4 anos já tem que ir pensando nisso, que tem muitas mães que acham, não, vou chegar lá, vou colocar ele numa escola, vou trabalhar pra caramba o dia inteiro. Não é bem assim. A maioria das mães que vai para ficar em casa com os filhos, porque é muito caro pagar o childcare. Mas, em compensação, para mães que vão com crianças até 4 anos, como não é obrigada a criança a ir para a escola, você não precisa desembolsar dinheiro nenhum para a educação do seu filho. Então, isso é uma vantagem gigantesca para quem vai com criança em idade escolar, que foi no meu caso. Eu tive que desembolsar, eu já falei nos vídeos anteriores, se você não assistiu, vai lá assistir, que eu falo sobre o custo, né, do intercâmbio em família, e eu incluo a escola do meu filho, não é barato, então você não tem essa preocupação. Então você consegue conciliar aí, você pega um trabalho de manhã, seu marido pega à tarde, meio período fica com um, meio período fica com outro, e você não tem gasto nenhum com seu filho, né, além, lógico, da alimentação, coisas básicas da vida de uma criança. Mas em questão educacional, você não é obrigada a gastar nada quando você vai com visto de estudante. Então, é uma vantagem gigantesca para mães que vão com filhos até 4 anos, tá? Vale a pena você rever aí, não vou esperar meu filho entrar na escola. Com visto de estudante, é pior esperar o filho entrar na escola, porque você vai pagar muito caro. Outra coisa também que o childcare tem, que é muito importante as mães saberem, é que eles não têm férias. Não sei se eu já falei em algum vídeo, mas eu vou falar no vídeo que eu falo do Primary School e High School. Lá na Austrália são 4 férias por ano, é diferente daqui. E o childcare não tem isso. Outras opções que existe na Austrália, que também não existe aqui,
que são crianças, né, até 4 anos, tem o Family Daycare. Family Daycare é uma pessoa que é autorizada, ela precisa ter, né, os mínimos de reconhecimentos que o governo fala para ela ter, né, que o governo exige. Então, por exemplo, a pessoa tem que ser formada em childcare, tem que ter curso de primeiros socorros, enfim. E aí ela pode montar uma creche dentro da própria casa. Então, ela monta um cômodo da casa dela, por exemplo, a sala de jantar, e ela pode fazer uma brinquedoteca, vamos dizer assim. É tudo autorizado pelo governo e é chamado de Family Daycare, que é uma pessoa que é autorizada a cuidar das crianças na sua própria casa. Mas a estrutura é praticamente de uma escolinha, tá? Ela precisa ter os mínimos requisitos ali. Mas costuma ser mais barato do que o childcare. E para as mães que, como o seu filho começa, em vez de ir no childcare, que são assim 30, 40 crianças, a mesma salinha, escola grande, quer que a criança comece devagar, o Family Daycare é um caminho, porque a pessoa pode ficar com até 6 crianças. Então, assim, não vai ter mais de 6 crianças para ela cuidar. Então, é pouca criança, é um lugar muito familiar, um lugar mais aconchegante do que o childcare. É uma opção também para as mãezinhas que vão com crianças até 4 anos. Outra opção muito usada também na Austrália, principalmente para quem é cidadão, para quem é residente, que fica mais barato, é contratar uma nanny, uma babysitter. Eu também já fiz um vídeo falando como que é para você ser nanny com a minha amiga que é nanny há muito tempo. Se você não assistiu, corre lá assistir também. Então, muitas mães também procuram nannies para cuidar do seu filho. Então, tem mães que trabalham alguns dias home office, ou alguns dias part-time, alguns dias full-time, e aí ela conversa lá com a nanny, e a nanny vai naqueles horários que ela não está e fica com a criança. E nanny engloba tudo. Tem uma nanny que busca as crianças na escola, que leva para natação, que faz lição, que brinca, que leva no parque. Então, assim, ela faz a função da mãe, literalmente, enquanto a mãe está trabalhando. Então, também é uma opção para quem vai com criança até 4 anos. Às vezes, se você vai com visto de trabalho, por exemplo, você tem essa opção também de contratar alguém para ficar com seu filho na sua casa. Então, a parte de infantil aí de 0 a 4 anos, eu acho que é isso que eu precisava passar para vocês, as coisas mais importantes. Se ficou alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários. Eu tentei pesquisar o máximo possível, mas eu não consigo falar exatamente como que é. Na verdade, eu não usei o childcare lá, tá? Eu pesquisei com mães que usaram em sites de governo. Tem amigas minhas que já são cidadãs, me ajudaram bastante. Então, eu passando essas informações para vocês que estão planejando o intercâmbio, que tem criança de menos de 4 anos, é importante vocês saberem isso para vocês não programarem uma coisa, chegar lá e ser outra coisa totalmente diferente, tá? O próximo vídeo eu vou falar de crianças de 4 a 6 anos, que é o pré-escola, né? Que lá na Austrália chama kindergarten. A minha filha fez 1 ano de kinder, então eu vou conseguir passar certinho para vocês experiência própria no que eu tive. E eu posso até fazer um vídeo com ela para ela gravar e falar como que foi. E aí eu vou passar para vocês também como funciona a questão de matrícula, valores, horários e tudo certinho. Então, fique ligadinho no próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Tem muita gente querendo fazer o intercâmbio família. E essas informações de escola de crianças é muito difícil você achar. Então, vai ajudar muitas pessoas a se prepararem, a vir mais assim focadas, mais organizadas, para conseguir conciliar as crianças com o estudo, com o trabalho, enfim. Eu espero poder ter ajudado alguém que está assistindo aí. E não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. Comenta se você tem alguma dúvida, se você gostou do vídeo, se você quer que fale de outro tema, de alguma coisa. E principalmente voltar das crianças, que é uma coisa que eu tenho bastante experiência e que é muito difícil achar, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo, um beijo e até o próximo vídeo.